Fala pessoal, tudo bom? Falamos ontem dos pré-requisitos para o emagrecimento, da importância do déficit calórico, e como é que funciona essa perda. E hoje vamos falar da importância da alimentação. Talvez seja a correlação mais clara de todas, né? Porque para você ter déficit ou superávit calórico tem que ter comida. E quando a gente fala de alimentação, normalmente, onde é que a primeira coisa que bate é na proteína, tá? Para a gente entender assim, a proteína ela é o principal construtor e o principal mantenedor de massa muscular. Então, sem proteína você não consegue construir massa muscular e sem proteína você não consegue manter a massa muscular que você tem. Tá? As mulheres têm uma dificuldade maior em comer proteínas, principalmente porque elas deixam saciedade mais longa. Então, elas te deixam com uma sensação de estar satisfeito por mais tempo. E as mulheres às vezes têm algum desconforto com isso. Tá? A grande questão é, se você tem uma saciedade curta, você vai ter vontade de comer mais rápido. Tá? Por isso que precisa tomar cuidado e manter uma boa quantidade de proteína. Quanto mais tempo você está saciado, menor a chance de você ter episódios de compulsão ou de comer coisas que não deveria comer e de se manter aderindo à dieta. Tá? Quando a gente fala dos carboidratos, a oferta é muito grande. Por isso que a gente precisa entender assim, o ideal é que a gente dê preferência para a maioria dos carboidratos que a gente consome serem carboidratos mais complexos. Carboidratos complexos seriam batata, arroz, legumes, mesmo algumas frutas com casca já tem uma quantidade de fibra, que eles não são carboidratos complexos, mas acaba aumentando a complexidade do processo digestivo. E principalmente assim, o carboidrato é a principal fonte de energia, então é ele quem vai manter o teu corpo abastecido. Quando eu tenho carboidratos mais complexos, eu tenho uma liberação de açúcar um pouco mais lenta, isso daí mantém o meu corpo trabalhando de forma mais equilibrada, sem grandes picos de açúcar no sangue. Tá? Os carboidratos em si talvez sejam os mais fáceis de se acertar na dieta. O difícil é acertar a qualidade do carboidrato. A gente costuma dar preferência, por exemplo, pão, que não é o problema, tá? Não tem nenhum problema comer pão, mas ele não é um carboidrato complexo, ele é um carboidrato simples e acaba ocupando um espaço muito grande na alimentação. Tá? Quando deveria, pelo menos assim, se você vai comer um carboidrato simples, como é o caso do pão, adicionar coisas que aumentem o tempo de saciedade e que diminua a velocidade de liberação de açúcar. Por exemplo, fibras, no caso de vegetais, brócolis, chia, linhaça, aveia, granola. Apesar da granola ter, você tem que tomar cuidado porque na composição da granola muitas vezes eles colocam alguma coisa como açúcar ou mel ou melaço que acaba sendo muito calórico. Então, um pouco de cuidado. Mas assim, ter uma boa fonte de fibras, primeiro, melhora o trato intestinal, melhora o funcionamento do intestino. Segundo, aumenta o tempo de saciedade. Tá? E isso também diminui a chance de episódios de compulsão. Então, normalmente, quando a pessoa acabou de comer, tem muita vontade de doce, isso está relacionado a você não consumir uma quantidade de proteína suficiente e não ter uma boa quantidade de fibras na tua alimentação durante o dia. Tá? Vale a pena dar um pouco mais de atenção para isso. As gorduras são importantes, principalmente porque elas são reguladores hormonais. Então, assim, precisa ter gordura na alimentação, mas precisa olhar para elas com cuidado. Tá? Quando a gente fala de gordura, a gente está falando de gordura boa. A gente está falando de abacate, coco fresco, azeite de oliva, nozes, castanhas. Então, essas são fontes de gordura boa, são importantes para o coração, são importantes para a regulação hormonal. Devem ser consumidas com cuidado porque elas tendem a ser altamente calóricas. Tá? Mas precisa estar presente. Então, se você come só arroz e frango, a tendência é que você tenha fome mais rápido do que se você comesse arroz, frango e brócolis. Porque o brócolis ele adiciona a quantidade de fibra, ele puxa mais água para dentro do intestino e ele aumenta a tua sensação de saciedade. Muitas vezes isso passa batido. Mesma coisa é quando a gente coloca folhas. Apesar
do estômago humano não digerir as folhas completamente, elas adicionam fibra e elas puxam água. Então elas aumentam o processo de saciedade. É importante que você consuma folhas, é importante colocar isso dentro da dieta. É uma boa estratégia, por exemplo, para quando você vai comer um sanduíche. Vai comer lá um sanduíche, legal, coloca um monte de folha dentro dele, coloca tomate junto, coloca outras coisas que contenham fibras e vai melhorar o processo daquele alimento. Coisas que são muito comuns e que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. E eu não digo nem cortar completamente, mas trabalhar com um pouco mais de estratégia, são os carboidratos ultraprocessados, os fast food da vida, tá? Essas comidas que a gente sabe que acabam fazendo mal, mas que tudo bem, elas não precisam ser abolidas, elas só precisam ser consumidas com cuidado. Por quê? Elas têm uma quantidade de açúcar, gordura e conservantes e muitas vezes de sal que tornam um alimento muito desequilibrado. Ele costuma ser pobre em vitamina, em nutrientes que são importantes, tá? E costuma ter uma quantidade de caloria muito alta. Às vezes você faz uma refeição que só aquela refeição tem a quantidade de caloria do seu dia inteiro. Então certamente aquele não é um dia que você vai conseguir fazer déficit calórico, porque numa única refeição você já bateu todas as calorias do dia. Precisa tomar um pouco de cuidado com isso. E uma outra coisa que é muito comum é a supervalorização de coisas como termogênicos e suplementos. Pessoal, suplemento é aquilo que complementa a alimentação. Aquilo que você não foi capaz de cumprir com uma alimentação, mas que a alimentação tem papel, ela é o principal. Então, não adianta você tentar viver de suplemento, não dá para fazer isso. Você não consegue entregar, por mais que você chegue nos macros, você não consegue ter a mesma qualidade. E os termogênicos, eles têm um mito assim de que eles vão fazer um grande diferencial no corpo e no processo de emagrecimento, que não vai acontecer. Tá? Você pode tomar ali uma dose a mais de café e ele vai te deixar mais ligado, vai te fazer treinar um pouco mais pesado. E legal, ele funciona, ele tem efeito, tá? Só que se ele não for suportado pelo restante da alimentação, ele não cumpre o papel. Porque, por exemplo, a gente não nada você tomar um monte de termogênico que vai te deixar mais acelerado. Só que se a dieta não estiver redonda, ele não vai fazer você gastar mais caloria. E aí quando você parar de tomar o termogênico, a sua dieta estava cagada, continua cagada, você vai engordar ainda mais. Né? Então, cuidado com essa mistificação que tem do que é extra. Termogênico, suplementação, mesmo o uso de medicamentos ou hormônios, essas coisas são adicionais ao processo que é treino, alimentação, descanso. Tá? Qualquer outra coisa é adicional a isso. Esse é o pilar. Se esse estiver errado, nada vai resolver. Tá bom, galera? Então assim, só resumindo, o que é importante? Manter boa quantidade de proteína e não ficar muitas refeições sem comer proteína. Dar preferência para carboidratos mais complexos e evitar os carboidratos simples e ultraprocessados. Ter fontes de fibra durante o dia, não dá para ficar sem fruta e vegetal. Tá? Precisa fazer um esforço, precisa redobrar o cuidado, precisa querer um pouquinho mais e inserir isso na rotina. É importante. Precisa ter gordura, mas gordura para comer com cuidado, tá bom? Dá preferência sempre por gorduras boas. Esquece um pouco os extras. Eles são cereja do bolo e eles entram quando tudo funciona bem, beleza? Amanhã a gente vai falar de treino e de como é que o treino influencia na perda de peso e no processo de emagrecimento. Galera, se tiver alguma dúvida sobre alimento ou sobre algum alimento específico, manda aqui e a gente vai falando sobre isso. Abraço.